Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pela enésima vez nas últimas semanas, o Primeiro-Ministro veio ontem anunciar ao país a boa nova. A crise orçamental está ultrapassada, disse o Primeiro-Ministro. O contentamento do Governo consigo próprio e com os números do déficit parece toldar-lhe cada vez mais a visão do país real. Há uns dias, o próprio deputado Vitalino Canas deu o mote. Numas declarações sobre o balanço de 3 anos de atividade do Governo, disse o porta-voz do Partido Socialista que o estado de espírito que parece tomar conta do Governo se resume a uma máxima muito simples. Foram tantas as coisas que fizemos bem que não temos de perder tempo com o que fizemos mal. Engano. Engana-se o senhor deputado e engana-se o Governo. Em tempo de balanço, deve olhar-se para o que correu mal ou menos mal, que isso não desvaloriza o que se fez de acertado. Mas não, o Governo não abandona a obsessão do déficit e faz-nos lembrar aquela conhecida personagem da Branca de Neve. Espelho meu, quem neste mundo combate melhor o déficit que não eu? Dentro de poucos minutos, o Instituto Nacional de Estatística vai anunciar que o déficit ficou mais próximo dos 2,5% do PIB do que dos 3%, como ontem sugeria o Primeiro-Ministro em Famalicão. Ao fim de 3 anos de mandato, este é o único sucesso do Governo, o número do déficit que tem para anunciar. Só que o contentamento do Primeiro-Ministro com o controle do déficit não é, senhoras e senhores deputados, contagioso e, por isso, por si só, não diz nada aos milhões de portugueses que aguentaram todos os sacrifícios e privações, para que o Primeiro-Ministro lhe possa vir agora dar os parabéns. Por algo que os portugueses tardam em ver como resultados positivos. Foram os privilegiados que o Primeiro-Ministro prometeu combater desde o início do seu mandato. Mas foram os professores, os desvalorizados e os enxovalhados pelo Ministério. Os funcionários públicos apresentados como absentistas improdutivos, mas que há mais de 8 anos perdem sucessivamente o seu poder de compra. Os contribuintes que tiveram que suportar mais um aumento do IVA escondido durante a campanha eleitoral. Os utentes dos serviços públicos que pagam cada vez mais por serviços também cada vez mais precários. A redução do déficit só tem sentido, senhoras e senhores deputados, se os portugueses viverem melhor. Mas os portugueses vivem pior. Há mais desemprego agora com o déficit abaixo dos 3%. Há mais ricos de pobreza com o déficit controlado. Há mais precariedade com o déficit controlado. E há ainda um Código de Trabalho que vai propor o direito a despedir qualquer trabalhador e por qualquer motivo que seja. O protesto nacional contra o fecho dos serviços de saúde ou a grande manifestação de professores que trouxe para a rua a grande maioria da classe, estas mobilizações demonstram e são a imagem do fracasso do Governo. O Governo falhou no essencial. O déficit deixou de ser um meio, passar a ser o fim da governação, desprezando as pessoas e os seus problemas e as condições e modos de vida. Mas ao anunciar o resultado do déficit, o Governo engana o país numa questão essencial. Diz o Primeiro-Ministro que Portugal está agora protegido da crise internacional e que a economia está mais forte. O Primeiro-Ministro não conhece ou não quer conhecer o país e as suas dificuldades. A obsessão do déficit enfraqueceu a economia, não a reforçou. A economia é um sistema produtivo desmantelado. É um sistema bancário que nada em lucros, 8 milhões de euros por dia, mas que paga menos impostos que os outros e cobra mais juros. A economia é o desemprego. É um índice de confiança cada vez mais baixo, o mais baixo dos últimos 10 anos. A economia, senhoras e senhores deputados, é a crise financeira que leva a perdas gigantescas das poupanças privadas. A economia é a brutalização dos detentores dos certificados de aforro. A economia é ainda o preço do petróleo a mais de $100. Se o Primeiro-Ministro só tem para nos oferecer o número do déficit e se nos garante que tudo está bem, saiba, Sr. Primeiro-Ministro, que é mesmo assim que vai ser julgado nas próximas eleições. Os portugueses terão aí que responder, simplesmente se consideram que a economia está bem ou se está pior. Anuncia ao Banco de Portugal que em 2008 poderá a economia crescer menos do que o crescimento anémico e pequeno de 2007. A crise está a bater à porta e os trabalhadores perguntam-se se são tão sacrificados agora que o déficit está controlado, o que será com esta nova recessão. E têm razão, senhoras e senhores deputados, para perguntar, porque já sabem antecipadamente a resposta. Mas os números do déficit escondem também a permissividade e o facilitismo para com o abuso e os abusadores. Sabemos agora que há 23 mil milhões de euros de fortunas portuguesas depositadas em offshores no estrangeiro.
Não sabemos se estas fortunas pagaram ou não pagaram impostos. Sabemos apenas que estão bem escondidas. Há, por outro lado, 667 empresas portuguesas dominadas por proprietários offshore que também ninguém conhece quem são. Sabemos que o próprio Estado aplica 235 milhões de euros em offshores, mas ninguém sabe porquê, nem muito menos para quê. E o Sr. Ministro das Finanças limita-se a anunciar aos portugueses, uma semana depois, uma explicação para o país, mas que para já está, como sabemos, no segredo dos deuses. O Governo não parece interessado em cobrar os impostos às fortunas offshores. O PS, aliás, chumbou aqui no Parlamento o projeto de lei do Bloco de Esquerda que obrigava ao registro das transações internacionais de capitais. Se o dinheiro offshore pagasse impostos, teríamos não só reduzido mais o déficit, como obtido um superávit de 2%. Mas este Governo prefere andar atrás dos noivos, a ameaçá-los caso não denunciem as empresas fornecedoras. Estas sim, estas empresas, algumas dessas empresas, que de facto fogem e não pagam os impostos devidos. Mas não são os noivos ou as famílias quem têm de prestar contas. São as empresas que devem aquilo que têm que pagar. Habituámos a ver os noivos atrás das noivas e as noivas atrás dos noivos. Com o Governo do PS, temos o fisco e os fiscais atrás dos noivos e das noivas. Ao mostrar tanta displicência para com a fuga aos impostos, ao dar o exemplo de más práticas, ao perseguir quem não é culpado, o Governo mostra precisamente como entende os sacrifícios que nos impõem. Tudo contra as pessoas, tudo pelos números, fechar os olhos aos bons e grandes negócios. Assim, conseguiu o Governo passar a marca dos 3%. Não conseguiu foi, no entanto, combater a crise, melhorar a vida das pessoas ou ganhar a confiança dos portugueses. Obrigado.